Além disso, a gente também pode trabalhar da seguinte maneira. Vamos supor que no exemplo 2 que eu tenha a seguinte pergunta. Qual é a massa de nitrogênio necessária para produzir 42,5 gramas de amônia? Então, usando a mesma equação que a gente tinha, né, a mesma reação que a gente está lidando, a gente tem aqui dois dados, né, que é a massa molar do nitrogênio, que é 28 gramas por mol, né, do N2, e a massa molar da amônia, que é 17 gramas por mol, né, a gente vai usar esses dados, né, a gente quer saber qual é a massa que eu tenho que utilizar na minha reação de nitrogênio para que eu produza essa quantidade de amônia aqui. Então, segundo a equação que a gente tem que 1 mol de nitrogênio, né, produz 2 mols de amônia, certo? Bem, eu também posso dizer, a partir dessa mesma relação e a partir das massas molares, que essa relação aqui, né, se 1 mol de nitrogênio produz essa quantidade de mols de amônia, 1 mol de nitrogênio é equivalente a 28 gramas. Por quê? Porque a massa molar dele é 28 gramas por mol. Então, se para cada mol são 28 gramas, se eu tenho 1 mol, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 28 gramas de nitrogênio. Então, isso aqui, dizer isso, 1 mol de nitrogênio, ou dizer 28 gramas de nitrogênio, dá na mesma. Então, eu só substituí aqui. Por quê? Porque é mais pertinente para mim trabalhar com gramas nesse momento, okay? Vai ser mais fácil do que se eu trabalhasse com mols. Por quê? Porque aqui ele já quer uma resposta em massa e ele me dá uma massa aqui de amônia. Então é mais fácil eu trabalhar com as unidades em massa. É impossível trabalhar com as quantidades em mol? Não, você poderia fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Trabalhar com a quantidade em mols, descobrir a quantidade de mols, né, de nitrogênio que a gente quer saber, e depois converter isso, como a gente fez antes, para uma quantidade de massa. Aqui eu só estou dando uma outra maneira de se fazer esse tipo de raciocínio. Bem, então aqui eu tenho que 1 mol de nitrogênio são equivalentes a 28 gramas, então eu posso botar isso aqui, dizer que isso aqui é a mesma coisa, né? 1 mol, 28 gramas de nitrogênio, dá na mesma. 2 mols de amônia, né? Se cada mol de amônia pesa 17 gramas, né? 2 mols vai pesar 2 vezes isso. Então, 2 mols de amônia equivalem a 34 gramas de amônia. Então, dizer 2 mols de amônia ou 34 gramas de amônia é a mesma coisa. Então, se eu sei que essa primeira relação aqui é verdadeira, essa relação de proporção é verdadeira, essa aqui de baixo, né, que é simplesmente uma conversão disso para massa, também é verdadeira. Então, a gente vai usar essa relação de baixo, que eu sei também que é verdadeira, de proporção, essa relação de proporção, para calcular o que a gente quer. Então, ele diz que ele quer produzir 42,5 gramas de amônia e eu preciso de uma quantidade X, que eu desconheço, de nitrogênio. Então, montando essa regrinha de 3 aqui, fazendo ela, a gente vai ter que 34x é igual a 1.190, x é igual a 1.190 dividido por 34, então x é igual a 35 gramas de nitrogênio, ou seja, o que isso quer dizer? Para produzir 42,5 gramas de amônia, eu tenho que reagir 35 gramas de nitrogênio nessa reação com a quantidade suficiente. Né, aqui a gente não está se preocupando com isso nesse momento. Né, a gente está considerando que as proporções são estequiométricas, ou seja, que as quantidades de reagentes são bonitinhos, certinhos umas para as outras, né, com quantidade suficiente de hidrogênio para produzir essa amônia. Eu poderia ter questões usando o hidrogênio como parâmetro, pedindo para calcular a massa do hidrogênio? Sim, de qualquer um. Aqui, por um acaso, nessas eu usei o nitrogênio para fazer os cálculos, porque me foi pedido coisas relacionadas ao nitrogênio, mas seja qualquer um desses participantes, a gente pode utilizar para fazer cálculos similares, ok?